Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai debater aqui o problema do Jorginho, esse problema torácico que o próprio técnico do Arsenal falou, que ele não joga mais nessa temporada. Será que esse problema está afastando o Jorginho de uma possível vinda para o Flamengo? Em relação ao Flamengo versus Corinthians, vamos falar tudo sobre essa partida, os preparativos para esse jogo do próximo domingo. Falando sobre Libertadores, Central Córdoba disparou na primeira colocação após vencer o Deportivo Táchira. Em relação ao Carlinhos, existe sim a possibilidade desse jogador que é jogador do Flamengo, que está emprestado para o Vitória, dele sair nessa janela do meio do ano, né, antes do término do contrato com o time lá da Bahia. Falando sobre o técnico Felipe Luiz, o René Simões, ele bateu o martelo em relação à possibilidade do Felipe Luiz sair do Flamengo e assumir a seleção brasileira. Sobre o Wesley, os empresários do atleta foram até a Inglaterra conhecer instalações de clubes ingleses, porque há uma grande possibilidade que no meio do ano ele seja vendido para o velho continente. E em relação à base também, o nosso futebol feminino, vou fazer um resumão sobre a nossa semana, tanto da Copa do Brasil Sub-17, quanto do Campeonato Brasileiro Sub-20 e também do nosso título das meninas na Copa Rio 2025. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, voltando a falar do Jorginho depois de muito tempo, a situação é a seguinte, vou tentar resumir para vocês. O técnico Arteta, técnico do Arsenal, disse que o Jorginho só irá jogar na outra temporada, né? Que ele está fora dessa temporada, não conta com ele até o fim da temporada. Isso porque o Jorginho, ele levou uma queda muito feia alguns jogos atrás e sofreu um problema ali torácico, né? Um problema que impede ele de jogar pelo menos até o final de maio. E aí surgiu um questionamento na torcida do Flamengo. Será que esse problema coloca em risco, coloca em xeque a negociação do Flamengo? Essa matéria do Globo, ok? E a situação é a seguinte: existem outros times querendo a contratação do Jorginho, tá? Não é só o Flamengo. O Flamengo tem concorrentes. O Flamengo tem a concorrência ali do próprio Arsenal, que pode renovar contrato com o jogador. Tem a concorrência de clubes lá do Oriente Médio e também de um clube na Itália. Só que, a princípio, está tudo acertado, né? Até porque o Flamengo levou até o Jorginho a proposta que o Jorginho queria em relação a valores. O Jorginho teve uma recepção espetacular aqui no Rio de Janeiro, e aí fica esse questionamento, né? Será que a diretoria do Flamengo não quer o jogador por causa desse problema? A resposta é não. O Flamengo ainda continua querendo o Jorginho, mesmo diante desse problema torácico, né? Porque, a princípio, até o Mundial, o jogador estará pronto. E o principal objetivo do Flamengo na contratação do Jorginho é, lógico, dar mais experiência para o elenco, um elenco já bastante experiente, mas principalmente que ele traga essa experiência para que a gente consiga chegar no Mundial e conseguir ir mais longe possível, com um jogador que tem um vasto currículo lá na Europa. Então, para quem estava preocupado se o Flamengo desistiria da contratação do Jorginho, a resposta é não. O Flamengo não irá desistir, mesmo com esse problema torácico. O Maracanã tá alto, hoje a festa na favela. E rapaziada, falando sobre os nossos preparativos para a partida contra o Corinthians, e também vamos dar uma pincelada ali sobre a tabela da Libertadores da América. Flamengo está na terceira colocação, empatou com a LDU e o Central Córdoba venceu o seu jogo. Vamos começar dando uma olhadinha na tabela da Libertadores, né? Em relação ao grupo do Flamengo, vamos descer aqui e chegar no nosso grupo. Central Córdoba venceu ontem, vocês podem dar uma olhadinha ali, ó, 2-1 o Deportivo Táchira. Então, o Central Córdoba disparou na primeira colocação. Central Córdoba está com 7 pontos, LDU com 5 pontos e o Flamengo com 4 pontos. Lembrando que o Flamengo ainda tem 2 partidas em seus domínios no Maracanã nessa fase de grupos da Libertadores. O único jogo fora de casa do time rubro-negro é contra o Central Córdoba, ok? Então, a gente vencendo jogos em casa
já dá um grande passo para a classificação na Libertadores, até porque teremos o confronto direto contra a LDU. Em relação aos preparativos para esse jogo contra o Corinthians, a única observação do técnico Felipe Luiz, que deu folga para o elenco na última quarta-feira, só que o elenco na data de ontem, quinta-feira, já voltou a treinar no Ninho do Urubu, visando esse jogo domingo, é a questão do Gonzalo Plata e também do Alexandro, né? Ele está observando os dois jogadores, ele pretende contar com as duas peças nessa partida no domingo, só que a situação do Alexandro é que ele ainda sente dores na coxa, então está em observação, e a situação do Gonzalo Plata é que ele teve um edema ósseo ali no joelho. Existe sim a possibilidade do Plata jogar contra o Corinthians. Plata que o próprio Felipe Luiz falou que ficou muito magoado, ficou muito chateado de não poder estar em campo numa partida importante para o time do Flamengo, que foi o jogo contra a LDU. Né? O Plata já está acostumado a jogar naquele tipo de altitude, é um jogador cria do Equador, mas infelizmente sentiu um problema antes da partida e foi vetado desse jogo importante da Libertadores. Tomara que a gente possa contar com ele no domingo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida contra o Corinthians, e com certeza, galera, o Flamengo vencendo em bala de novo no Campeonato Brasileiro. Flamengo que infelizmente na última partida a gente acabou empatando com o Vasco, só que jogando em casa contra o Corinthians está numa boa fase, tá? Só para pontuar, né, pra gente botar esse asterisco. O Corinthians ele está numa boa fase, será uma partida difícil, mas é aquilo, né? Com a nação rubro-negra embalando o time do Flamengo, o Flamengo que tem excelentes peças, acredito num resultado positivo nesse próximo domingo, pra gente voltar, né, pra parte de cima, lá pro topo da tabela, se Deus quiser, no fim dessa próxima rodada, da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Maracanã tá alto, hoje é festa na favela. E agora, rapaziada, fazer um resumão sobre a nossa semana, né? Jogamos Copa do Brasil Sub-17, jogamos Campeonato Brasileiro Sub-20 e jogamos a partida decisiva, né? Fluminense versus Flamengo pela Copa Rio Feminina, onde o Flamengo se sagrou campeão. Vou começar falando sobre o nosso título, né? Primeiro gol que o Flamengo fez em cima do Fluminense foi da nossa veterana Cristiane, mandou muito bem. Sofremos o empate, mas o empate já nos daria o título. Só que perto do final do jogo, a Mona Lisa, ela deu números finais ao placar 2-1 e as meninas, parabéns, campeãs da Copa Rio 2025. Falando sobre o nosso Sub-17, na terça-feira jogamos contra o Vasco, aqui no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, jogo de ida da Copa do Brasil, semifinal, e infelizmente, né, galera, mais uma vez, parece que o Flamengo não consegue ter aquela precisão na hora da finalização, nem no profissional, nem no Sub-20 e nem no Sub-17, em algumas partidas. Isso porque o Flamengo abriu o placar contra o Vasco num gol épico, né, do Rian Roberto, jogador que estava sendo mais observado nesse jogo, bateu uma falta muito de longe, mandou lá onde a coruja dorme. Eu falei, não, hoje vai dar bom, né? Estamos jogando contra o Vasco, um golaço desses, o Flamengo ainda perdeu algumas chances, o Vasco foi lá, fez um gol, o Vasco virou o jogo, o Flamengo empatou o jogo, aí o Vasco fez 3-2 e depois 4-2. Complicou muito a nossa situação na Copa do Brasil Sub-17. Semana que vem tem a partida de volta. Capacidade, o Flamengo tem de conseguir reverter esse resultado. Agora, precisamos melhorar, caprichar um pouquinho mais na hora da finalização, porque tem alguns gols claros que a gente acaba perdendo e faz muita falta no futuro, como foi na partida Flamengo versus Grêmio, no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde começamos vencendo o jogo, tomamos um gol, né, e depois tomamos a virada. E um detalhe, né, tem um gol aí do Grêmio, que foi do meio de campo, o goleiro Léo Nanete estava um pouquinho adiantado, a bola foi lá onde a coruja dorme, mas não podemos tomar esse tipo de gol, ainda mais no meio de campo, né, que sirva de alerta e que não aconteça no futuro. Tudo serve de experiência quando se joga na base, né? Até os erros servem de aprendizado, principalmente os erros. E em relação ao ataque do Flamengo, o Chola foi titular. Chola muito acionado no time, tá? Chola pega a bola, ele dispara. E o Lohan um pouquinho abaixo do que a gente conhece, o Lohan que jogou no profissional, que jogou também no Sub-20, aquele Lohan desenrolado, tentando drible.
o Lohan não estava mal no jogo, mas ele pode entregar um futebol muito além do que ele entregou, com certeza, porque a gente conhece o Lohan, acompanha o Lohan desde os 15 anos, né, e o Lohan tem uma capacidade incrível, tanto que ele é considerado até hoje como o substituto natural do Vinícius Júnior na base, né, um jogador que era para ter sido vendido por muita grana, mas são coisas que acabam acontecendo na vida do jogador e que ele consiga absorver isso aí como experiência. E em breve, né, provavelmente ele volte ao time profissional, pelo menos foi o que indicou o Filipe Luiz. Então, em relação à base, ao Sub-17, ao futebol feminino, é isso, tá? Sub-17 jogando, temos a chance de reverter esse resultado contra o Vasco, mesmo sendo muito difícil, na semana que vem. Campeonato Brasileiro, temos que nos classificar para a próxima fase, somente os 8 primeiros se classificam, tá? Flamengo consegue geralmente abrir o placar no Campeonato Brasileiro Sub-20 e acaba desconcentrando e tomando a virada, ou acaba tomando empate. Mas é isso sobre o resumão e parabéns para as meninas, mais uma vez campeãs e dessa vez campeã da Copa Rio 2025. O Maracanã tá alto, hoje é festa da favela. Agora, rapaziada, apenas uma curtinha aqui para falar sobre o Wesley. O Wesley, jogador atualmente do Flamengo, mas já está naquele clima de despedida, até porque os empresários do atleta visitaram instalações de clubes da Inglaterra, porque provavelmente a Inglaterra seja o destino do atualmente melhor lateral direito do mundo. Se não for o melhor, é um dos top 3 do mundo inteiro em relação à lateral direita. E os clubes estão babando pelo nosso jogador. Com certeza uma proposta de em torno de 40 milhões de euros, ela chegará para o time do Flamengo. E quando chegar, a gente sabe, né? O destino mais provável dele é a Inglaterra. E caso o Flamengo consiga esses 40 milhões de euros, irá ajudar e muito no fluxo de caixa do time do Flamengo, né? O Flamengo comprou o terreno do gasômetro, um sonho antigo da torcida, né? A pedra fundamental para a gente construir o nosso estádio, só que isso demandou de uma grana preta. Só que a venda do Wesley, ela cobre esse terreno e ainda sobra um pouquinho para a gente tentar fazer contratações, para bater a nossa meta em relação a vendas. Então é isso, né? Apenas uma curtinha aqui, mas para informar que o clima de despedida já está no ar e os empresários estão visitando o velho continente, porque o destino do Wesley a partir do meio do ano, muito provavelmente, somente se um cometa Halley passar, como diz o meu amigo da Urubucão, o Ronaldo, só se o cometa Halley passar para o Wesley não sair do Flamengo no meio do ano e ir para o velho continente. Mas se tudo correr bem, o Flamengo recebe essa grana preta, melhora o seu fluxo de caixa, o Wesley vai realizar lá o sonho dele de jogar no velho continente, porque vários clubes tops do mundo estão querendo o nosso lateral direito, com muita razão, porque tem jogado um bolão o nosso Wesley. O Maracanã tá alto, hoje é festa da favela. E rapaziada, a gente sabe que o René Simões tem uma ligação com o Filipe Luiz, né? É um técnico que tem uma amizade e dá conselhos também ao atual técnico do Flamengo. O René Simões é bastante experiente e ele falou sobre a possibilidade do Filipe Luiz assumir a seleção brasileira. Pelo que ele disse, está totalmente descartada essa possibilidade, porque o Filipe Luiz só pensa no Flamengo. Vamos dar uma olhadinha na matéria aí do Coluna do Fla falando sobre isso, né? O René Simões, ele deu uma entrevista para o Globo Esporte e ele disse o seguinte sobre a possibilidade do Filipe Luiz assumir a seleção brasileira. A seleção, abrindo aspas, a seleção brasileira não passa na cabeça dele. Ele só pensa no Flamengo. E aí a matéria aqui do Coluna do Fla ainda trouxe uma fala do Filipe Luiz quando teve a primeira derrota, e o René Simões foi fundamental aí na volta por cima, né, depois desse revés. Vamos ler aqui, ó. Um dia após o clássico com o Fluminense, com certeza deve ter sido um dos piores dias, uma das piores noites da minha vida em relação ao futebol. Primeira derrota, ela doeu muito. Na manhã seguinte eu acordei, entrei no CT e me animei. Recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões e parecia que estava no meu cérebro, né? Tive uma conversa com ele sobre a primeira derrota como treinador profissional. Experiência dura, claro que um dia iria chegar. Tenho plena certeza do que acredito sobre o jogo e não vou abrir mão disso. Ganhando ou perdendo, vou continuar. Quando julgarem, é o Flamengo do Felipe, não da opinião da imprensa, não da opinião de um diretor. É o que eu penso. Então foi essa a fala do Filipe Luiz depois da primeira derrota, né? Uma ajuda do seu amigo René, que conhece muito dele, para
o René falar que ele não pensa em seleção e só pensa em Flamengo, e que com certeza, porque com certeza quando chegar uma proposta da seleção brasileira, caso ela venha da CBF, o Felipe Luiz irá descartá-la, assim como fez o Muricy Ramalho quando estava lá no Fluminense. O Maracanã tá alto, hoje é festa na favela. E agora falando sobre a situação do Carlinhos, jogador do Flamengo que está emprestado para o Vitória. Apenas uma curtinha aqui porque o jornalista Guilherme, do Flazoeiro, ele trouxe a informação do empresário dele. O empresário do atleta está na Europa. Só que muita gente se pergunta, mas ele não tem contrato com o Vitória até o final desse ano e o Vitória não tem prioridade na compra do atleta? Sim, positivo, é isso mesmo. O Vitória, ele tem essa vantagem aí em relação a querer ou não a compra do jogador em definitivo, só que caso o empresário dele encontre algum clube na Europa que queira contratar o jogador, comprar o jogador em definitivo, o Flamengo poderia muito bem sentar com o Vitória e os dois chegarem a um denominador comum para o Carlinhos seguir a carreira dele, né? Seria excelente para o Carlinhos ir lá para a Europa, jogar em algum clube de lá, botar um dinheirinho no bolso e botaria também um dinheiro no bolso, tanto do Flamengo quanto do Vitória da Bahia. É isso em relação ao Carlinhos, apenas realmente uma curtinha para a gente falar sobre essa possibilidade dele sair do Vitória no meio do ano e partir para o velho continente. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.